todos abrirem a Bíblia em Atos 10. Nós vamos ler aqui algumas coisas, alguns versos. Realmente essa passagem, enquanto você procura em casa, essa passagem é utilizada realmente por boa parte até de cristãos que falam que a lei, a restrição alimentar, ou a lei dietética do Antigo Testamento ficou somente para o Antigo Testamento, que hoje não se aplica mais, né? O Novo Testamento teria cancelado essas leis dietéticas. E geralmente Atos 10 é usado como argumento em favor disso. Então, antes de nós lermos, eu quero colocar aqui para a gente duas palavras, porque é importante essas duas palavras na compreensão de todo o assunto aqui. Eu passei uma imagem lá para ti, Levítico 11, uma imagem lá. Vou mostrar primeiro o Levítico 11, tem uma imagem lá. Esse texto vai aparecer no original. Na verdade, é o grego, que é da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, né? Então vai ser Levítico 11 Aí, em grego. Levítico capítulo 11. Primeira palavra que a gente vai aprender aqui, conhecer, essa que está frisada aí. Esse aqui é o texto de Levítico, onde fala, isto vos será imundo, não comerás isto porque será imundo. Aqui, essa palavra que aparece aqui, imundo ou impuro, chama-se akatartos. Então essa aqui é uma primeira palavra que a gente vai fixar aqui. Akatartos. Esta palavra significa o ensino bíblico, conforme está em Levítico, quando Deus fala, não coma isto, isso aqui é imundo, é impuro. Akatartos. Posso fazer uma perguntinha? Sim. Esses números que estão aí são os versos? Versículos, exatamente. Versos, tá. Então no capítulo 11, no verso 4... Né? Isso. Quer ver? Lê aí, irmã, pra gente. Vou ler aqui na tradução, né, que é a NVI, tá, gente? Certo. No verso 4. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, ele não tem o casco fendido. É impuro para vocês. Só o verso 4 ou o senhor quer mais? Só o 4 mesmo. Então, onde aparece a palavra impuro, né? Impuro. Akatartos. É impuro para vocês. Então, a palavra impuro, Akatartos. akatartos. Então, impuro, imundo, depende da tradução, mas esse é o ensino que Deus estabeleceu, ok? Agora, além desta palavra, tem uma outra. Essa outra eu vou mostrar daqui a pouco, mas ela chama-se koinos. Koinos. Ela significa impuro, contaminada, mas é uma contaminação por associação. Aí já não é o ensinamento bíblico, é um conceito rabínico que foi desenvolvido no período intertestamentário, que é quando encerrou o Antigo Testamento até a produção do Novo. Então foi desenvolvido um conceito chamado de koinos. O que é o koinos? É quando, por exemplo, um animal limpo se mistura com um animal imundo, está próximo, se associa. Então ele se torna koinos na concepção rabínica. Koinos, ou seja, ele se torna imundo por associação. Ele não é imundo, mas se tornou por se aproximar ou se associar de um animal imundo. Então nós temos akatartos, que é o ensinamento bíblico do Antigo Testamento, e koinos, que é um conceito rabínico, que é imundo por associação, contaminado por associação. Pastor, quando o senhor diz conceito rabínico, foram conclusões, não que a Bíblia tenha... Isso foi desenvolvido nesse período aí intertestamentário. Agora vamos ler aqui a passagem. Essa distinção entre essas duas palavras, ela é fundamental aqui na compreensão. Então vamos lá. O texto-chave aí, né? Atos 10. Vamos pegar aqui a partir do versículo 10. 10. Atos é Novo Testamento, né, pastor? Só para relembrar aqui. Isso. Capítulo Ele diz aqui, 10. Estando com fome, no caso Pedro, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. E verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Verso 13. E ouviu-se uma grande voz que se dirigia a ele, dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, de fato, se a gente faz o corte aqui, vai dar ideia. Deus, a própria voz do céu disse, levanta-te, mata e come. E havia todo tipo de animais ali, limpos e imundos, todo tipo de quadrúpede. Agora,
uma regra que a gente aplica aqui, vamos aplicar pelo menos duas, palavras e contexto. Então, o Certo. contexto é a história. Do versículo 1 até o 8, fala de alguém chamado Cornélio. Ele era um Sim. gentil. E ele era sincero, temente a Deus. E enquanto ele orava, Deus atendeu a oração dele, se manifestou ele através de um anjo, deu-lhe instruções concernentes a Pedro, onde encontrar Pedro, a casa, todos os detalhes. Ele não era judeu, né? Não era pastor? judeu, um gentil, que Deus então se manifesta a ele e pede para ele procurar Pedro. E Pedro seria o canal de explicação, digamos assim, para o Cornélio, para explicar as escrituras e as demais situações. Agora, esse é o contexto do início, né? Sim. Ou seja, alguém em outro lugar recebe um Uma contato de orientação. Deus, né? O anjo aparece. E em outro lugar, Pedro, Sim. que está com fome e sobe ali ao eirado de uma casa a fim de orar, mas era o horário do almoço, cerca de meio-dia, e ele estava com fome. E aí Deus então dá a visão. Agora vamos começar a juntar esses pontos. Primeiro, por que a visão foi sobre comer? Ele estava com Porque fome? estava com fome. Aham. Exatamente. Eu acertei. Então, Deus se utiliza de questões, de necessidades. Por exemplo, ele usava linguagem que o povo entendia e as lições eram mais facilmente assimiladas. Então, Deus aproveitou a oportunidade que ele estava com fome e deu-lhe uma visão sobre comida. Comida. Ok? E agora, quando termina toda essa visão, o interessante é que Pedro, ele não entendeu que isso fosse de uma forma literal. Ele próprio, se a gente vai aqui no versículo 17, diz assim, Essa é a ó, chave, né? ele diz, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, aí aparecem os homens que Cornélio enviou para falar com ele. Então, veja, ele não entendeu, bom, a partir de hoje, então devo comer de tudo. Não, ele ficou pensando acerca do que significa isso. Qual o significado? Interessante que é significado, só dizendo que ele Sim. estava perplexo porque não tinha entendido o significado da visão. Sim, Então, quer dizer que não tinha a ver, acho que, sobre comida, né? Isso? exatamente. Então ele ficou sabia de cara pensando. que não tinha a ver com comida. Exatamente. E também uma evidência de que eles não comiam. Ele fala, jamais comi coisa comum e imunda, Exato. tá? Que dizem que quando inicia o Novo Testamento aí, a jornada cristã, tudo isso foi cancelado, mas não é assim, né? E olha que Pedro está falando aqui depois da morte e ressurreição de Jesus, né? E jamais Sim. comi. Mas Agora, Pedro era preconceituoso com quem não era judeu, pastor? então, aí aqui que é a questão, por que dessa visão? O que Deus queria ensinar para Pedro, né? Então, nós vamos lendo a história e agora acontece aqui uma coisa interessante. Coloca pra gente aquela outra imagem. Atos. Tem uma coisa interessante aqui para mostrar para vocês. Olha só essa imagem aí. Aqui os versos 14, 15. O 14 aqui que nós lemos é onde diz, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. Comum, koinon aqui, que é koinós, conjugado aqui, mas koinós. Foi. E ali, acatartos. Ou seja, jamais comi comum e imundo. São duas coisas. O Aham. imundo é o que Deus ensinou lá em Levítico. Levítico 11, Levítico. no começo Isso é das impuro. coisas de lá. Aham. Agora, o comum, koinós, são animais limpos, que pelo fato de terem se associado, estarem próximos junto a outros animais imundos, se tornam contaminados na concepção rabínica judaica. Rabínica lá. Pedro Então, pensava veja, a mesma coisa. O interessante é que quando Deus responde na visão, Deus não fala assim para Pedro, Pedro, não considere o que eu purifiquei, não considere acatartos. Ele não fala isso, ele fala, não considere koinô, Comum. comum. Considere comum. Ele não está falando aqui Imundo. do ensino do Antigo Uau. Testamento. Está falando, o que eu purifiquei, não considere comum. Então, ou Que seja, aula, pastor. havia animais limpos na visão. Uhum. Esse ele podia comer. Mas ele falou, jamais comi coisa comum e imunda. Ou seja, tudo que estava ali para Pedro era inadequado. Tipo assim, o animal limpo estava grudado no animal imundo, Aí, então se tornava inadequado. Koinós. Era comum. Koinós. Aí Deus fala, olha, o que Deus purificou, não considere comum. No caso, Deus já purificou, né? se o animal limpo que Deus havia dito que era limpo, ele não se tornava impuro porque estava associado a animais impuros. Ou seja, Uau. havia uma questão aqui. É claro que quando Pedro responde, ele fala comum e imundo, mas quando Deus responde, ele fala só do comum. Do Ele não está comum. falando do imundo. Então, há essa distinção. Então, Pedro poderia comer. Agora, o que acontece aqui, ampliando a situação, o que acontece é que chegam os enviados de Cornélio e Pedro... E é interessante aqui, eu fiz uma anotação aqui de uns paralelos que aparecem na história. Primeiro, Pedro estava com fome. Aí a visão sobre comida. Comida.
A voz falou 3 vezes para Pedro: levanta-te, mata e come, 3 vezes. E em seguida aparecem 3 homens enviados de Cornélio, à Sim. procura dele. E a gente pode até lembrar aqui também que Lógico. Pedro negou 3 vezes. É. E Jesus falou 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Agora é o seguinte: a voz, na visão, diz: levanta-te, mata e come. Aí quando os homens chegaram, olha o versículo 20 aqui, ó. A voz diz o seguinte para ele, no verso 20. Quando os homens chegaram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Ah, O levanta-te, mata e come, agora é traduzido com levanta-te e vai com eles. é. E aí Pedro vai, porque Deus falou, ok, ele foi. Agora, quando ele chega na casa de Cornélio, que era um gentio, etc., de conversa e tal, explica ali, dá um estudo bíblico, aí a gente lê aqui o verso-chave, né? Que é o versículo... nós temos aqui o versículo 27 e 28. Vou até pedir para que um de vocês possa ler. Veja, esse é todo o contexto da história. Ele chega na casa, Aqui? tem várias pessoas ali. Aqui? Lê. Posso ler? Isso, 27 e 28. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. A nenhum homem, Homem. não a nenhum animal. Uau. Esse é o contexto, né? Pedro já tinha traduzido, já tinha Exatamente. entendido aí. Entendeu, né? E ele, Deus estava falando de seres Sim. humanos que não davam estudo bíblico para os seres humanos, porque era de outro canto, porque não se Exatamente. misturava com... Nossa, então, ele que próprio já super. fala do costume que havia. Então, havia um costume entre os judeus que foi desenvolvido também, onde eles criaram uma separação. Eles não com se os associam. samaritanos, né? Por exemplo, com os samaritanos, a mulher deve dizer Sim. assim: por que tu tá me pedindo Sim. água? Por acaso tu não sabe que eu sou samaritano? Sim. Tu não é um judeu? Nossa, No que próprio maravilha. templo havia uma separação, um compartimento à parte, onde os gentios ficavam por lá. Não havia esse contato. Então, eles criaram esse conceito de que, ao associar-se com gentios, com pessoas não da nação judaica, eles se tornavam contaminados. Impuros. Então, não havia essa associação. E Pedro explica isso claramente. Olha, Deus me mostrou, porque até então Pedro, como um bom judeu, ele tinha também essa barreira. Eu Assim, chamei de assim ele preconceito. perguntou se ele era preconceituoso. Não. Eu chamei de preconceito. É que, Não na era. verdade, Era uma entre eles havia essa distinção. Sim. E agora, Perfeito. veja, Verdade. como é que eles iriam pregar o evangelho, enfim, a todo mundo, se havia uma Com barreira? essas barreiras. Eles iam ficar fechados ali, como ficou o judaísmo naqueles tempos, que se isolaram. Então, o que acontece? Deus deu a visão, de acordo com a necessidade dele, que estava com fome, etc. E diz: olha, Pedro, você não se torna impuro por associar-se de alguém de outra raça. Mas só que é interessante porque Deus ele não entra na questão do acatartos. Porque, veja, Pedro, por ser um judeu, não se tornava impuro por se associar a um gentio. Pelo contato, ele não se tornava impuro. E até porque o gentio não é impuro. Perfeito. Certo? Então, ou seja, você está considerando eles impuros e pela sua associação você não. Então Deus ele derruba a barreira do preconceito. Aí Pedro falou, Deus me mostrou. Aí ele entendeu, ou seja, a própria explicação é dada pelo próprio Pedro. Né? Ele explica, ou seja, então esse texto, se a pessoa que defende que a gente pode comer qualquer tipo de animal, que isso não tem nada a ver, ele tem que usar outro texto para tentar justificar que isso aqui não... Então, vamos lá.